TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. O tema de hoje é sobre o dinheiro. Esta palestra já foi feita na quinta-feira, numa quinta-feira, mas é um tema que atinge toda a gente. Ainda hoje, na parte da manhã, vieram duas senhoras aqui para conhecer o centro. Estávamos a falar calhou falarmos sobre o dinheiro e elas dizem que têm uma relação muito má com o dinheiro, que o dinheiro escraviza as pessoas. E até eu fazer esta palestra, era essa a ideia que eu tinha, que o dinheiro era uma coisa má. Então, durante esta palestra, vamos ver se isso é verdade ou se, afinal, o dinheiro também é uma coisa boa nas nossas vidas. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco do remédio para aliviar o enfermo, estirado nos catos de ninguém, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. A conquista do dinheiro e a acumulação das riquezas materiais são assuntos que nós precisamos conhecer melhor à luz da doutrina espírita, para perceber e termos a noção do que é que devemos fazer com ele, porque pode ser uma prova para nós. Então nós precisamos de entendê-lo para conseguir perceber qual a melhor maneira de lidar com ele. A palestra toda foi baseada em dois livros principais, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que só nesses dois livros já está a resposta a tudo, a base de tudo. Portanto, vamos lá. Primeira pergunta. Porquê é que existe a desigualdade na posse das riquezas? E no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei da Igualdade, Allan Kardec pergunta: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Ao que os Espíritos respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Isto também nós vamos ver mais aprofundadamente a seguir no Evangelho, o porquê disto. Porque também existem outros fatores que determinam a desigualdade, como heranças familiares, roubos, porque os fatores não só são bons, também são maus. Roubos, a apropriação indébita e várias coisas que nós vemos ao longo do tempo. E no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vemos aqui: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porquê é que todos os homens não são igualmente ricos? E essa é uma pergunta que nós fazemos muito. Porquê é que toda a gente não é rica? Porquê é que tem que haver uns pobres e uns ricos? E porquê é que aqueles é que são ricos e os outros é que são pobres? Isto é uma coisa que nós não podemos explicar tendo em conta só esta vida e acreditando só numa vida. Tal como também não podemos explicar quem tem problemas e os tipos de problemas que tem. Porque é que a mim acontece uma coisa e ao vizinho acontece outra. Se nos focarmos só nesta vida, então nós temos de nos focar no que vem a seguir. E no antes e no depois. Porque isto é uma existência em milhares. O nosso percurso é muito longo. Já vivemos muito, ainda temos muito para viver. E esta pergunta, isto acontece por uma simples razão. E ele fala: é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Se por acaso, no início dos tempos, a riqueza fosse distribuída de igual forma, devido ao facto de sermos espíritos diferentes, esta desigualdade, este desequilíbrio iria voltar. A maneira como eu ia usar o meu dinheiro não ia ser igual à maneira como o meu vizinho ia usar. Então ia haver sempre a desigualdade. Isso acontece connosco na nossa caminhada. Nós somos todos criados simples e ignorantes, mas não estamos todos iguais. Uns estão um bocadinho mais avançados, outros estão um bocadinho mais atrasados. Portanto, isso é uma coisa que, devido à nossa caminhada espiritual, acaba sempre por acontecer. Então nós vamos também perceber e mudar a nossa perspectiva de vida, porque aqui o cerne da questão é a maneira como nós olhamos para as coisas, que muitas vezes não é correta. Porque
Porque Deus concede a uns a riqueza e a outros a pobreza. E no mesmo capítulo do Livro dos Espíritos vem a pergunta: porquê é que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Ao que eles respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quantas vezes, e nós temos livros que falam sobre isso, principalmente os romances, todas as provas que nós temos, nós escolhemos tê-las. Porquê? Porque nós chegamos do lado de lá e quando nós nos apercebemos que tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer não fizemos, o sentimento é muito forte de culpa, da consciência que não está tranquila, então nós pedimos essas provas. Muitas vezes é pobreza, muitas vezes é riqueza. Portanto, nós temos que perceber isso, perceber que se nós estamos aqui e se por algum motivo a nossa vida é assim, nós temos que aceitar e tentar manobrar da melhor maneira possível, sempre com resignação e com fé em Deus. Porque não há nada melhor do que saber que não existe prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Só isso, pelo menos para mim, já dá uma força extra. Porque se aquilo apareceu, não apareceu para eu cair. Eu tenho capacidade de superá-la. Portanto, às vezes com muita oração, muito choro, muitos gritos, mas para seguir em frente. Isso é o bom das coisas, é o bom de nós conhecermos a doutrina espírita. Neste livro, quem não leu, leia, fala sobre os ensinamentos de Jesus e é muito bonito. Tem uma história que fala sobre isto, que é Os Descobridores do Homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à Terra 4 rudes descobridores dos homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, e nós vemos isso, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e até o abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Ou seja, a primeira prova ele superou. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa alta, recursos imensos e considerações sociais de toda a sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Esta é uma das provas mais complicadas que nós temos. E ele conseguiu. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Vitorioso na segunda prova veio o poder. Sim, porque o dinheiro, a seguir ao dinheiro vem o poder, não é? Que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da previdência celestial e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. E aqui
Ainda falta mais uma, mas nós vamos ver que necessidade, dinheiro, poder, muitas vezes são coisas que nós achamos, até dores, são coisas que nós achamos más, mas são as coisas necessárias para nós conseguirmos ultrapassar os obstáculos. E se calhar o que nós temos que mudar é a forma como vemos essas coisas. Houve alguém que falou uma frase que diz que a dor ainda é a melhor professora. Quantos de nós só aprendem através da dor? Ela não é má. Ela é a maneira que nós temos, ainda que estamos atrasados, de conseguir seguir no caminho certo. É um instrumento. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa da sua estatura social indiscutível e dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu o rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola da iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Ou seja, não foi à primeira, não foi à segunda, não foi à terceira, foi à quarta. Quantos de nós é na primeira, quantos de nós é na segunda, quantos de nós é na terceira? Mas lá está, vai que vai, né? O bom disto tudo é que o caminho é para a frente. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se no céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e por ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Isto é como aquelas situações, quando eu voltei a ver a palestra, que eu lembrei-me. Por exemplo, matemática. Toda a gente odeia matemática, ou uma grande parte. Mas se olharmos para trás, ela é necessária. Em tudo o que eu faço na minha vida, exige alguma coisa de matemática. Houve testes em que eu tive que passá-los para conseguir passar de ano. Nós gostávamos deles? Não. Havia raras criaturas que adoravam os testes. Mas eles existiam. E não é por eles serem difíceis e nos testarem que são umas coisas más. Não são. Eles são meios que nós temos de conseguir perceber se nós estamos aptos ou não, neste caso, a passar de ano. O mesmo acontece com a nossa vida. As provas não são más. São testes que nós temos na nossa vida que nos mostram se estamos aptos ou não para seguir em frente. E é assim que nós temos que ver as coisas, por mais difíceis que sejam, não é? Qual é a forma correta de conquistarmos o dinheiro e as riquezas materiais? Isto é importante perceber. E no Livro dos Espíritos ele faz a pergunta: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo trabalho? Ao que eles respondem: não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César?
O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Daí começar, eu pelo menos comecei a perceber que a riqueza não é uma coisa má. Muito pelo contrário, há tanta coisa, se for bem emprego, que se consegue fazer. Nós não tínhamos esta casa, por exemplo, se não fosse por uma alma abençoada que pôde disponibilizar algum montante para nós a construirmos. Portanto, aqui a questão não é a riqueza e o dinheiro. Aqui a questão é o que nós fazemos dela, que uso é que lhe damos. E isso está em nós, não está nisso. Continuando no Evangelho, em complemento disto, houve um espírito protetor que fez a seguinte afirmação: sem dúvida alguma, se há uma riqueza legítima, essa é que se adquiriu honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para conquistá-la não se prejudicou ninguém. Não adianta ganhar dinheiro à custa dos outros, não adianta subir de posto no trabalho pisando os outros, e depois aí, mas eu sou... Não adianta, porque a base disso tudo não foi feita com trabalho e honestamente. Foi feita a prejudicar quem está do nosso lado. E muitas vezes até ainda estamos tão atrasados, fazemos isso inconscientemente. Esperamos que o outro caia para chegar lá e apoderarmos do lugar dele. Isso acontece tanto nas empresas, hoje em dia. E é isso que nós temos de perceber, que a riqueza é legítima sim, mas quando é conquistada com trabalho e com honestidade. E é assim que nós devemos trabalhar para conquistar o dinheiro, porque o dinheiro, quer queiramos ou não, existe no mundo. Nós precisamos dele para viver, nós precisamos dele para pagar as contas, nós precisamos dele para nos vestir, nós ainda precisamos dele no mundo em que nos encontramos. Então nós temos que aceitá-lo da melhor maneira possível e torná-lo um aliado. A riqueza material é um meio de perdição para o espírito. Algo nos responde no Evangelho: se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o sentido de Deus, o seu sentido, Deus que a concede teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai contra a razão. Se a riqueza, e nós vemos muito isso, nós vemos que nós olhamos mais para a prova da pobreza como uma coisa muito mais difícil. Mas se nós olharmos bem, a prova da riqueza não é muito melhor, não é muito mais fácil. Porque quando nós temos dinheiro é muito mais fácil nos dispersarmos. Quando somos mais pobres, quando temos mais necessidades, a única coisa que nós temos é nos virarmos para Deus. Quem tem dinheiro não é assim tão fácil, porque tudo se compra. Portanto, é que depois deste estudo é que eu percebi que se calhar cada uma tem a sua dificuldade. Porque ouve-se muito: mas eu prefiro ser infeliz e rico. Porque depois quando chegarmos lá, e o dinheiro não traz felicidade. Não. Ajuda em algumas coisas, mas a verdadeira felicidade não traz. E é uma prova muito grande para quem a tem. Porque é uma responsabilidade enorme, que é dar o bom uso ao dinheiro. Quem não tem, se não tem, muitas vezes foi porque deu um mau uso do dinheiro, então precisa de vir sem dinheiro para lhe dar o devido valor. E é assim que nós temos que ver que Deus não condena a riqueza, mas sim a maneira como ela é utilizada. Porque Deus permite que a riqueza esteja concentrada nas mãos de alguns homens? A resposta no Evangelho, o que eles dizem é muito interessante, porque faz-nos pensar sobre isto. Que diz: tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário,
não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Nós temos, por exemplo, o caso da ciência. Até, por exemplo, os medicamentos chegarem até nós a preços acessíveis, foi preciso alguém investir uns bons milhões. E é o que ele diz aqui. Se cada um tivesse apenas o necessário, era muito complicado haver progresso, de todas as maneiras. Era muito complicado, por exemplo, termos uma coisa que atinge muita gente, que são, por exemplo, nós temos aqui em casa, que é a TV Batuíra. Se não houvesse esse progresso, se não houvesse esse dinheiro que gera, era muito difícil. Entre outras coisas, falamos não só a nível espiritual, mas também a nível material. Então, daí a razão dela estar assim dividida e de uns terem tanto e outros terem tão pouco. Uma das razões é essa, que nós precisamos ainda. O dinheiro ainda é moeda, ainda é o que gera o mundo, portanto, ainda é necessário muito disso para conseguirmos ir à procura e encontrar coisas novas. Então, daí esta desigualdade. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Porém, se as pessoas que detêm estas riquezas usam-nas de formas inadequadas, não as fazendo frutificar para o bem de todos, é porque fazem mau uso do livre-arbítrio. Vai tudo bater no livre-arbítrio e nas nossas escolhas. E depois isso é algo que nós acabamos sempre, nós queremos um desequilíbrio e acabamos sempre que ter que fazer, superar as provas para conseguir voltar a esse equilíbrio. É assim a lei de causa e efeito. Isto é tão perfeito, por mais mínimo que nós façamos, bom ou mau, tem todo o impacto, seja na nossa vida, seja na vida de quem está à nossa volta. Existe um livro muito lindo, que é A Alvorada Cristã de Chico, que é mais para crianças, mas que tem um ensinamento muito bonito sobre a maneira como vemos o dinheiro, que é a lei do dinheiro. Conta-se que no princípio do mundo o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais variados estendia-se ao léu. Águas estagnadas apareciam em toda a parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos. Mas com que braços, se ninguém queria trabalhar? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sobre as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes fações, incentivando-se à produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda a espécie de serviços. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teatros rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando o dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim, a terra menos proveitosa foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para a irrigação. Os frutos foram guardados em conserva preciosa, as estradas foram traçadas, de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele.
Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade, no anseio da posse, considerou-se satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que, por enquanto, lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e, com a cessação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo, que me permanecerá assentada no céu. E é assim que nós devemos encarar o dinheiro. Cederei possibilidades a quantos nos pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á um a um à minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa, em particular até que os meus filhos, individualmente, aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é da propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestará contas a Ele mais tarde. E é assim que nós devemos ver o dinheiro, como uma lei de empréstimo, que nós teremos de prestar contas quando lá chegarmos, porque nós ainda não conseguimos servir por amor. Então o dinheiro foi a maneira de nós conseguirmos servir e trabalhar. Não é à toa que o lema desta casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. Quando nós pensamos que não dá mais para trabalho, ainda mais trabalho tem. Porque é a base de tudo, é o trabalho. E, infelizmente, ainda não chegamos a esse ponto. Vamos chegar, graças a Deus, daqui a uns tempinhos e já lá chegamos. Mas foi a maneira que Ele arranjou de nos fazer trabalhar e servir para o bem comum. Foi uma bengala. Enquanto não temos as duas pernas a funcionar corretamente, Ele deu-nos o dinheiro como bengala para conseguirmos seguir em frente. E agora nós perguntamos, é assim o dinheiro uma coisa tão má? Se calhar não. Neste livrinho da Esperança, também tem um capítulo que fala de dinheiro e serviço. E ele dá aqui ensinamentos muito profundos, que diz: não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nulo ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas, o dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. A veste agasalha o corpo, o dinheiro... Já falámos disto, não já? A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. O dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. E esta frase para mim é uma das melhores. Circulando garante a vida e parado acelera a morte. Não adianta ter dinheiro e pô-lo numa caixinha num cofrezinho parado. De nada adianta. Ele tem que circular. Porque só assim é que ele consegue cumprir o fim para que foi criado. E nós temos que perceber isso. Às vezes agarramos-nos tanto ao dinheiro. E quantas vezes toda a gente tem contas para pagar. E mesmo aqui, porque muitas das tarefas são doações que são dadas, em que nós chegamos a um ponto em que nós não sabemos onde é que vamos arranjar dinheiro.
e ele acaba por aparecer de uma maneira ou de outra. Portanto, nós não podemos ser escravos dele, ou fazer-nos escravos dele, nós temos que mudar a maneira como o vemos. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos, através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo-te e servindo dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada. E estarás em conjunção incessante com o suprimento divino, que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Nós fazemos aqui a sopa do sem-abrigo. Para os sem-abrigo, para ajudá-los a nível material, mas a sopa ajuda muito mais a nível espiritual. E não é muitas vezes para as pessoas terem dinheiro que não precisariam, às vezes, tomar uma sopa. Às vezes até é o que lhes falta. Têm tudo. Faltava-lhes a sopa, se calhar. Porquê? Porque não estão a dar uso disso. E eles, não é por serem ricos que são... Eu digo eles, porque como eu não sou rica, eu não sou remediada. Mas eles, muitas vezes, vêm perante provas muito difíceis. Por tudo aparece. Uma pessoa, e nota-se muito aqueles que, e por isso é que muitos perdem, aqueles que ganham euromilhões, que de repente ganham muito dinheiro, a maneira como eles conseguem se dispersar, porque de repente tudo aparece. E quando tudo aparece, não é só tudo de bom, principalmente tudo de mau. Como foi prova que eles pediram para vir, existem os amigos do alheio ali do lado, de modo a que eles caiam na tentação. E a tentação do dinheiro é muito grande. A situação dos espíritos no mundo espiritual depende da quantidade de bens que conseguiram acumular na vida terrena? Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Daí a questão da lei do empréstimo. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. O dinheiro não é de ninguém. Ele é apenas o usufruto. O dinheiro é de Deus. E quanto mais rapidamente nós aceitarmos isso no nosso íntimo, mais facilmente nós conseguimos lidar com as situações. Então o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que ele traz e o que ele leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir do que ao chegar na terra, porque o que ele houver adquirido em bem resultará a sua posição futura. E nós preocupamos-nos tanto com a parte material e esquecemos tanto da parte espiritual. Quantas vezes nós chegamos do lado de lá e o dinheiro não foi connosco, porque ele fica cá. E só no momento em que lá estamos é que nós nos lembramos que devíamos ter apostado em coisas muito mais importantes do que o dinheiro. Que devíamos ter dado mais valor e vivido mais, não em função do dinheiro, mas sim em função das coisas espirituais. Quantas pessoas trabalham para ter cada vez mais dinheiro, porque só querem trabalhar e esquecem-se da família, esquecem-se de tratar delas. Ir a um centro, de estar com os entes queridos, porque é uma prova. E se vieram juntos foi por algum motivo. Depois chegam no final da vida e a única coisa que têm é dinheiro. Quantos nem sequer têm a família por causa do dinheiro? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes e, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Inutilmente, o homem alegará que antes de deixar a terra pagou em ouro a sua entrada.
pois ouvirá como resposta que ali os lugares não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez, que com moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? E nós aqui vemos que no mundo espiritual eles não funcionam com dinheiro, eles funcionam com bónus hora. E bónus hora só é válido quando nós depositamos o nosso amor e o nosso carinho a fazer as coisas. Como é que nós ganhamos o bónus hora? Através do trabalho. Mas não é aquele trabalho para ir das 9 às 5, conta as horas para receber no final do mês, não. É aquele que nós fazemos com amor e com carinho. Ser bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. E nós temos que perceber isso, que se hoje somos pobres, amanhã podemos ser ricos. E tudo depende das nossas provas. Porque também existem aqueles que sucumbem na pobreza, não é só na riqueza. Nós vemos tantos romances disso. Na mesma família, então o que mais tem aí são romances desses. Na mesma família, os dois, neste caso pobres, em que um é resignado e o outro é revoltado. Estão os dois a passar pela mesma situação. Mas a maneira de ver as coisas é diferente e a maneira de as encarar. E é isso que nós temos que mudar em nós. Portanto, nós devemos ter em mente que nós somos. Esta é uma reencarnação entre várias e que se nós aqui estamos é por algum motivo. As provas que nós passamos foi uma questão de escolha e que eles não abandonam ninguém. Portanto, nós temos que ter fé em Deus e nos amigos espirituais, porque Ele nunca nos deixa sós. Em corroboração a isto tudo que nós falámos, temos uma oportuna indignação do Espírito Protetor, um bocadinho mais à frente no Evangelho, que diz: quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação da qual é motivo para vós o bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. E uma pessoa, quando lê isto, começa a pensar. Daí, numa palestra que eu fiz sobre a questão de escolhas, a importância da autorreflexão no final de cada dia. Se nós nos refletimos no final de cada dia, nós ainda conseguimos ajustar a caminhada. Se for só no final da vida, aí é uma encarnação perdida. E existe no livro, vocês podem ler, Tarefeiro Espírita ou Tarefeiro Espírita, do tio Sparta Guilhardi, que ele diz que a sensação de não cumprirmos com as coisas é a pior que existe. Chegámos do lado de lá e vimos que poderíamos ter feito muito mais, mas que não a fizemos. Então, de uma encarnação perdida, deve ser um sentimento de frustração tão grande, tão grande, tão grande. E é isto que nós temos de trabalhar, para não chegarmos lá e termos esse sentimento. Existe um livro de Chico que é todo ele dedicado ao dinheiro. É muito interessante, traz ensinamentos muito bonitos. Eu não podia trazer o livro todo, não é? Portanto, só vou trazer aqui um bocadinho, que diz: o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto semeia o benefício e o contentamento de viver, se a nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para câmbio depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos da elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar. Não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se dessedentam. Não é a base de harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda a vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida,
qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo, através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei da fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vitém da viúva no tesouro público do templo e, empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades de terra. Se não fosse o dinheiro, nós não estaríamos neste momento aqui. E foi dinheirinho que toda a gente, eu não sei quantos é que estão aqui, que eram do centro lá de baixo. Durante anos nós fizemos a campanha do tijolinho. Sempre que se podia, alguém dava €1. E assim foi. E foi, e foi. Quando tinha, dava. Quando não tinha, não dava. E conseguiu criar isto. Portanto, vocês veem que depende da maneira que nós o empregamos. E ele é necessário. Portanto, nós temos que aceitá-lo. E aceitá-lo como algo de Deus. E como algo neutro. Que depende, ele vai ser bom ou vai ser mau, dependendo de nós. Porque, na verdade, tudo depende de nós. Isso é que é o bom da coisa. É que não depende do vizinho, nem da vizinha, depende de nós. A nossa vida depende de nós. E não há nada melhor do que isto. Porque se dependesse do outro, era muito mais complicado. Agora, dependendo de nós, está nas nossas mãos. Não há nada melhor do que as coisas estarem nas nossas mãos. E Deus nos dá os instrumentos necessários para isto. Ainda tem mais um que fala sobre estudando a riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedade é, por vezes, simples cárcere. Há outros avarentes que devemos recordar na nossa viagem para a luz maior. Temos connosco os chovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes, isolando-se no oásis do prazer, os felizes da fé, que procuram solidão, a pretexto de se preservarem contra o pecado, os expoentes da mocidade, que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre, que olvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade. Lembremos de que o tesouro real da vida está no nosso coração. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera, de bondade e encorajamento, de balde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. Não existe ninguém nesta sala e neste mundo que não tenha isto e que não possa ofertar isto. Ninguém. Portanto, muitas vezes nós nos escondemos perante aquela desculpa de eu não tenho para dar. Pode não ter dinheiro, mas tem um abraço, tem um sorriso, tem muitas vezes uma palavra amiga, e isso muitas vezes é o que o nosso irmão que está do nosso lado precisa. Quantas vezes chegamos ao pé de alguém que está numa revolta tão grande, nós podemos não estar bem e ele precisa de um abraço. Aquele abraço, uma palavra amiga, um ombro, nem que seja um ouvido só para escutar ele a desabafar. E isso todos nós temos. Essa é a nossa riqueza maior. E é que importa. Portanto, nisso, todos nós somos ricos. Agora cabe a nós distribuir essa riqueza ou não. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E, consoante a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. E para terminar, existe uma oração muito bonita. Vamos ver se funciona. Veja lá. Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem como recurso neutro de aquisição, ando
entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Oração do dinheiro. Ai, volto para Senhor, trás, desculpa. no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem nome. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. E isto foi uma mensagem recebida por Chico, através do meu e-mail. E pronto. Muito obrigada a todos. Naturalmente que algumas pessoas que aqui estão não tinham ainda escutado a voz do Chico, então tiveram a oportunidade de ouvir. E o filme que vocês, os que ficarem para ver, é o mesmo que estava ali a conversar, porque Kardec, Chico Xavier, foi Kardec. Embora há controvérsias, mas podem crer que realmente Kardec veio a reencarnar como Chico Xavier. Sobre o dinheiro, o que é que eu teria que falar? Não, já foi tudo apresentado, mas lembrou-me ali uma pergunta que é feita na codificação: qual é o maior inimigo do Espiritismo? É o materialismo. Porque é através do materialismo que o homem, não sabendo lidar, se perde. E é o que nós temos vendo nestes últimos tempos, através do consumismo, em que as pessoas se desligaram até de Deus. E que, através da ganância, da ambição, e viver a vida em tudo que ela tem de material, e na aquisição de tudo que nós temos facilidade de adquirir quando tem dinheiro, nós deixamos a doutrina. Mas só aconteceu com o catolicismo que esvaziou as igrejas? Não. Na doutrina também acontece isso
e muito mais. Tem-se verificado alguns que deveriam divulgar, exemplificar, se perderam ou estão se perdendo por causa do dinheiro. Então, tudo isto que foi colocado aqui é assunto para a nossa reflexão, estimar, procurar. Os espíritos não são contra em que nós ganhe e que tenha uma vida melhor. O que eles recomendam é que não demos mais importância às coisas materiais que às espirituais. Eles não são. Eles querem que nós vivamos felizes, uma vida melhor. E que, reparem, hoje e há décadas para cá, nós temos a facilidade, através do dinheiro, vamos para muito simples, até numa feira que fizemos hoje lá fora, dinheiro para comprar o livro que nos traz as informações da espiritualidade. Tudo isso tem facilitado o ser humano a progredir, desde que esse progresso seja uma conquista espiritual. Aproveitar essa facilidade para as conquistas espirituais, porque tudo está facilitado. Não podemos amanhã ignorar que não temos condição de viajar, de ter tudo para termos o conhecimento da mensagem do Cristo. Vamos terminar através da oração.